Estamos começando mais um episódio do Fora de Sala. Eu sou o Pedro. Eu sou o Michel. Estamos aqui com... Alessandra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Muito obrigado pela disponibilidade, né? Hoje a gente tá fazendo uma regravação aí, ó, pra vocês que não tem noção, só que dá muito mais errado do que parece. E, infelizmente, a gente teve um problema com o episódio da Lê. Aliás, queria vir aqui a público pedir desculpa, né, por estar tendo esse transtorno de ter que gravar de novo e tudo mais, né, de ter que fazer você perder outro dia pra vir aqui, né, dar bola pra nós. E estamos aqui gravando o nosso segundo episódio, mas que, bom, vai ser tão bom quanto o primeiro, eu tenho certeza. E obrigado. Eu que agradeço, até porque eu não considero como uma perda e também não é algo ruim de estar aqui. Me sinto muito honrada, né, de estar. Serão sempre os meus ex-alunos que nunca serão meus ex-alunos. Pode falar que é o preferido, Alessandra, não tem problema não. Agora estamos preferidos aqui. A gente até trocou as duplas porque teve uma incompatibilidade assim, mas... Então, assim, lidar com tecnologia é lidar com erros também, ou seja, máquinas. Nossa, e a gente erra, hein? Pô, como a gente tem o que fazer. Estamos novamente aqui. Bom, obrigado. Tudo certo? Tudo? Então... Ô, Michel, pô. Eu não aguento ela, Mano, essa entrevista vai ser muito boa aqui, ó. A gente vai rir do começo ao fim. Alessandra, fiquei sabendo de uma história sua. Aí, ó, começamos bem. Isso aí, vai, Michel. Não, eu tô brincando, Alessandra. Só quero começar perguntando pra você como que foi sua infância, sua adolescência, essa parte boa da vida, entendeu? Como é que era a Alessandrinha lá em Bela Vista do Paraíso? Aquela cidade top. E muito top. Muito top, aquele sertão. Não, Bela Vista é top, mano. Não. Para começar, Bela Vista tem gente muito bonita, por isso que eu sou de lá. Vamos falar sério, até porque eu sou nascida aqui. Então eu sou londrinense, não sou belavistense. Londrinense, mas de coração nasceu no sertão. Não, mas Esse povo de cidade eu pequena voltei é foda, para mano. mim. Mano? É Não que pode lá ser é uma assim. junção muito grande. Então, estar em cidade, a minha cidade, né, eu digo sempre Bela Vista, estar com todos é estar muito unido. Então, isso é uma coisa muito gostosa. E eu sempre digo que infância, eu tive muita infância. Então, eu tive brincar desde subir em árvores. Falei da outra vez do poste que a gente levava choque, justamente numa praça. Já viu isso? Mas Aqui é só na praça, né? Em Bela Vista. não, só em Bela Vista. Foi inaugurada uma praça. E essa praça tinha um poste, né? Lógico, com os bancos e tudo. Então a gente fazia fila para levar choque. Acho que é por isso que eu sou o que eu sou hoje. Então, Mas era uma novidade ter o poste lá, porque o resto da cidade descobriu que o resto da bem cidade coisa de criança. era tipo, o resto da cidade era em Lampião ainda? Não, era bem... É que essa praça, então assim, onde nós brincávamos de... Que é esse? Que é esse? Ou seja, o que a gente escolhia? Será que era um beijo, um abraço, um aperto de mão, uma volta? Por incrível que pareça, o que vocês acham que a gente escolheria? Uma volta, né? A volta porque era mais longa. Então eu poderia conhecer um dos meninos. Então ninguém queria nada porque nós não tínhamos esse hábito que vocês têm hoje. Beijar, ficar, não existia ficar. Não, Alessandra, eu não vou falar nada aqui não, então, porque eu vou deixar você contar. Então vai. Não, você fica falando da gente aí, mas... Conta aí pra gente como começou seu relacionamento com seu marido. Foi nessa aí de que é esse, que é esse? Mano, calma Meu aí, marido desculpa. não teve nada a ver. Desculpa te interromper, mas hoje a gente tá com um tempo mais curto, assim. Daí é bom que as perguntas já tá indo assim, ó, tá indo um negócio rápido. Ótimo. Não, é assim, ó. Voltando, então, em relação à infância, eu falo que eu brinquei muito e era na rua. Então, coisas que a gente... Só boa, que né? 9 horas era o horário que a gente já tinha que ir pra casa. Então, assim, era muita gente. Era muito gostoso. Então, assim, não tínhamos... Até porque a televisão não era algo que a gente queria muito. Então, a gente vivia muito na rua brincando. O clube era algo de diversão muito grande. Eu jogava muito ping-pong. Então, assim, é algo que a gente ia pro clube 8 da manhã, mesmo no inverno, e saímos de lá 9 da noite. Então, assim, a gente almoçava, a gente, né, já tinha toda a turma lá. O meu marido
nós íamos conhecer. Eu tinha 13 para 14 anos, ele 14 para 15, quando eu comecei a namorar. Nós namoramos por 8 anos, hoje faz 26 anos que nós somos casados. Caramba. Foi a primeira, não foi o primeiro namorado, eu digo, meu primeiro beijo, né? É que ele não foi o cabeça, né? Mas ele foi a única pessoa, ele é a única pessoa que realmente eu estive e estou até hoje. Ah, que fofo. Então que fofo. E eu falei isso aí pra vocês, assim, que hoje eu me orgulho muito, né, de ter tido um único homem em minha vida. Então é algo... E cada dia que passa, eu sempre falo que o amor, quando é realmente com a pessoa certa, ele aumenta a cada dia. Temos discussões? Claro que tem. Nenhum casamento Todo é mundo mil tem, maravilhas. Mas eu falo que eu escolhi o melhor companheiro e o melhor pai para as minhas filhas. Que fofinho. Aí ela fez a moral aí já. Eu gosto de falar E... Não. Eu não vou fazer E como é que foi, tipo, na tua família, assim, por você ter começado a namorar cedo? Tipo... Até porque, assim, um namoro de 13 para 14, ninguém imagina que vai durar. Né? Você acha que... Imagina. E foi tudo... E era assim, ele não era do meu meio de amizade, do meu círculo de amizade. Mas daí que é bom, né? Totalmente diferente do nosso relacionamento ali. Mas foi a pessoa que mais me encantou. Porque era a pessoa mais diferente no sentido de relacionamento, mas foi a pessoa que eu me encontrei. Então, e todos passaram a gostar muito dele. Então, eu vou usar assim, vou até expor isso aqui. Uma pessoa incrível, uma pessoa totalmente romântica, uma pessoa que naquela época, que vocês acho que nem conhecem, enfim, existia fitas, cassetes do rádio, onde entregava músicas e mais músicas, cartas e mais cartas, Nossa. coisas que vocês hoje, bem diferente. Não existia um celular, existia Eu mando orelhão. o link do Spotify pra minha Viu? namorada. Existia orelhão. Então, mas era diferente, porque a gente não tinha aqui, ó. Você ficava lá no radinho ouvindo assim, por cima. Caramba. Que romântico. Um romântico à moda antiga. Né? Era bem diferente, né? Era tudo muito diferente. Eu falo assim, que eu de verdade gosto muito do que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu falo assim que o hoje é totalmente diferente, mas eu não posso deixar de falar do que eu passei. Então, o que eu passei também foi muito significativo. Muito gostoso. E, bom, e já que a gente tá falando disso, nesses 8 anos, assim, tipo, conta como vocês, tipo, decidiram, tipo, dar o próximo passo e, tipo, casar mesmo, resolver morar junto e tudo mais. E como é que foi, tipo, a transição, tipo, da Alessandra, que, bom, era uma adolescente e namorava, pra Alessandra, mulher, casada, que foi querer ter suas filhas. Tipo, eu sei que isso veio depois, né? Porque, bom, 26 anos de casado, suas filhas são mais novas, né? E tipo, como é que foi tudo isso pra você? Quando esse relacionamento... Primeiro que nós ficamos 3 meses separados. Nós terminamos por 3 meses e retornamos. Eu gosto desse Quando nós retornamos, e foi muito engraçado, porque era assim... Eu de verdade não sabia se eu o amava ou se eu estava acostumada. E quando eu coloquei de verdade para Deus, que era, me mostra se realmente ele for o homem da minha vida para casar, ele vai me ligar amanhã na escola, eu trabalhava numa escola, e a gente não vai voltar, mas vai ter que ser para casar. E ele vai me pedir em casamento. E no outro dia, nós estávamos ainda com os alunos cantando o hino nacional, e toco o telefone e a secretária vem, me dá uma batidinha no ombro e diz assim, o Emerson no telefone. Daí já ficou como? Eu esfriei, assim, né? Nossa, eu falei, não acredito. Aí ele falou, olha, avisa a sua mãe que após a faculdade nós vamos sair para jantar, que eu quero falar com você. Então nós íamos para a faculdade, era um estudante ainda, né? Ele estudava em Rolândia e eu estudava aqui em Londrina. E quando nós retornamos para Bela Vista, fomos no restaurante e tudo, e ele falou, olha, não dá mais, eu não consigo ficar mais longe de você e eu quero me casar com você. Caramba, então, ou seja, era o que eu mais sonhei. Que fofo. Qual foi a idade?
praticamente 20 anos, né, para 21, eu estava para completar. E aí, nessa... Mano, a gente precisa começar a colocar uma câmera virada pra quem tá fora do cenário. E esses 20 anos, o casar, nós levamos 6 anos para pensar em ter filho. 6 anos. 6 anos? Tá? Então, para pensar realmente se a gente... Primeiro a gente viajou. Isso aí. Nós colocamos assim, está o momento de viajar. Isso aí. Nós vamos curtir a nossa vida. Correto. Então, assim, sem show, então não ter horário para acordar, horário ir para festa e não ter horário para... E por incrível que pareça, o mais engraçado foi a primeira festa nossa. Nós saímos nos jantares até tarde da noite e eu falava assim para ele: nossa, vamos embora porque a minha mãe... E eu esqueci que eu estava casada. Então, é como se a minha mãe tivesse que ainda controlar minha hora. E foi muito bom, porque assim, era eu não digo um despertar diferente, porque você sabia que não estava ali com a mãe dando ordens, ao mesmo tempo que você gostaria, mas que você estava livre, no sentido de eu e ele. As decisões a partir dali, nós dois tomaríamos. Não era mais pai, mãe, né, a família em si. E é muito difícil crescer quando você fez a seguinte pergunta dessa transição, porque até quando eu casei, eu ligava muito para minha mãe: mãe, eu preciso comprar roupa, me ajuda? Porque nem isso eu sabia escolher. E até que um dia... Eu também não sei não. Então, Eu também e foi muito difícil. Se eu comprar roupa sozinho é um crime, vai sair só uns listrados com estampado. E aí eu falei: mãe, eu não sei. Aí ele falou: mas eu vou te ajudar a escolher. E aí, mas isso foram anos, tá? Foi 1 ano, 2 anos, não. Foram anos mesmo, até que eu... Assim, porque eu era muito ligada à minha mãe. Sou até hoje. Mas era uma coisa muito linda. E outra coisa, eu fui filha única por 20 anos. Caramba, então, para depois... Por 20 anos? Para depois, hoje eu tenho uma irmã, que hoje eu tô com 48, ela tem 28 anos. Caramba, idade pra ser tua então, filha. Corretíssimo. Então, assim, imagine... E aí tem uma outra história em relação a isso, que quando essa minha irmã nasceu, foi muito diferente em relação a isso. Ela simplesmente... imagina que eu era... Tudo era eu. Filha única. Eu perdi meu pai com 5 para 6 anos de idade. Então, meu pai era jogador de futebol, ele era do Matsubara. Nossa, a gente não sabia disso. Então, jogador profissional. Então, ele era... E aí, quando ele foi jogar em São Paulo, ele foi nadar e ele bateu essa parte da nuca na pedra. E se ele ficasse vivo, seria paraplégico o resto da vida. Então, assim, não é graças a Deus, mas pelo menos não ficou em cima de uma cama, né? Então, ele se foi. E quando e a minha mãe era muito nova, imagina, ela casou, a minha mãe também, aí olha, eu tinha 5 para 6 anos, ela casou com 15 e teve eu com 16. Caramba, velho. Então, vocês imaginam a situação assim, né? Perdeu o marido cedo. Ela era nova também. Totalmente, Quando porque 15, 16, 17, 19, 20 anos ela tinha. Então, imagina. Vocês imaginam? Então, casou muito cedo. Então, imagina quando eu cheguei nos 15, se ela não tinha medo se eu ia casar, né? Vocês imaginam, então, tudo que eu sofri nos 15 anos. Porque ela achava, eu falava assim: mãe, eu não vou fazer o mesmo que você fez. Eu não vou casar cedo. E eu falava: pode ficar tranquila. Então, foi assim, uma situação que essa perda, né, dele. E aí, quando aí teve aí ela casou-se novamente, porque ela era uma pessoa muito nova, e veio essa irmã. Então, assim, e eu tinha um ciúmes muito grande dela, porque o meu marido era muito ligado a ela. E então, se ele desse um presente para ela, ele tinha que dar um presente para mim. Caramba. Porque tudo era para mim. E aí, até que um dia, uma você, tia né? chega de Ribeirão Preto e trouxe um presente para ela e esqueceu o meu presente. Eu não tinha porquê, né, trazer para mim. E aí eu falei: e cadê o meu? Pidona. Quase hoje eu morro de vergonha, né? Porque com 20 anos nas costas, falar isso. Aí ela tira sarro em mim até hoje, né? Porque ela falava assim: a tia esqueceu. E foi comprar mesmo um presente para me dar. Caramba. Então, assim, hoje eu falo, mas os 20, sei lá, eu acho que os 20 anos ainda era muito imatura naquela época. Então, a minha trajetória foi
Eu falo assim, eu casei com a pessoa certa, foi algo realmente de Deus, e tive uma única pessoa, então eu não tive nada antes, e foi uma escolha também. Tudo que fosse acontecer só seria após o casamento, nada antes do casamento. O quê? Agora você pode perguntar. Não, vai acontecer o quê? Eu não entendi. Não, ué. Vamos dar Agora vocês podem fazer uma pergunta. Vamos dar o contexto, assim. Explica o que aconteceu no outro episódio. É porque, assim, outro episódio, a gente tava aqui gravando, tava eu e a Maria Fernanda aqui, e foi um negócio assim, a expectativa desse episódio era se a gente ia chegar nessa mesma informação, entendeu? Mas o assunto era o mesmo, a gente tava falando sobre o casamento do Lê. E daí, Olha aí. no começo, a gente tava falando uma coisa de casamento nova. Daí a Alessandra me vira e me fala assim, aí ó, antes que me pergunte, casei virgem aí pra vocês dois saberem. E fala isso pra Paula e Michel. E depois do episódio, a gente riu. Porque eu lembro que quando você fez a pergunta, na minha cabeça, eu já tava pensando na próxima pergunta, né? Porque a gente fica assim, tipo, faz uma pergunta e já... E já pensa em outra, né? E eu lembro que a gente tinha feito uma pergunta do casamento, algum negócio assim. E daí eu só tava na cabeça assim, eu vou perguntar o que ela mais gosta de fazer no tempo livre. E daí me acontece esse episódio aqui, né? E daí todo mundo começa a rir. Daí, tipo, quando todo mundo para, eu ia fazer a pergunta e eu travei, porque eu não conseguia, tipo, fazer a pergunta. Porque o gênio aqui falou assim, porra, então teve tempo pra caralho. 23 anos de casado, Alessandra! Então vocês imaginam. Não, eu falo assim, foi uma escolha. E eu tive um parceiro que topou essa minha escolha. Eu não estou dizendo que não teve abraços, amassos, tá? Mas, falando sexualmente, não. Eu me entreguei apenas após o casamento. Sei, Me arrependo? Nem um pouco. Eu escolhi esperar. Correto. Então, assim, são escolhas que a gente faz na vida, tá? Hoje, pode ser que as minhas próprias filhas não façam a mesma coisa. Mas eu fiz. Então, eu falo assim que... por isso que é muito difícil quando alguém diz assim, o que deve ser feito? Eu tive uma outra cabeça. E lá também era totalmente diferente, né? Às vezes tem pessoas que... um único homem na vida. Eu não tive o único que eu beijei, eu falo. Mas, eu falo que ele foi o terceiro. Mas... Caramba, quantos anos você começou a beijar, Alessandra? Meu Deus! Se ela começar a namorar com 15, caralho. Mas não é, na nossa idade, namoro começava de 11, 12 anos. Nossa, era uma coisa muito engraçada. Era bem, assim... E não era... o que era ficar pra vocês, era assim... Essa primeira pessoa com 12 anos, para 13, vamos colocar assim... Se bem que não foi um namorado de 9 meses. Caramba! Então não foi um ficante. Entendeu? Então é diferente. Era muito diferente. Então era assim, as pessoas tinham que chegar e pedir namoro mesmo. E esse meu namorado, esse meu marido, só pra vocês entenderem. Demonstrar a responsa. Primeira coisa, me pediu em namoro. Aí eu pedi uma semana de prazo. Porque eu tinha que ser importante. Tinha que se fazer de difícil. Claro, você acha que eu ia aceitar ele de imediato? Não podia. Ele deixou o bilhetinho embaixo da carta. Aí, então, é isso que eu vou falar agora. Aí, uma semana, ele me esperando. Quando foi a segunda, daí, quando foi no dia pra dar a resposta, eu falei pra ele que era mais uma. Ele falou, não, aí não. Vixe. Ou é ou não é. Eu falei, então tá bom. Então é. Só faltou pegar o pau. É ou não é? É ou não é? Qual foi? Não vai ser? Aí eu estudava numa escola que ele estudava à noite e eu estudava de manhã. E à noite ele sabia qual era a minha carteira, e ele deixava recadinhos pra mim. Então, cada vez que eu chegava no outro dia de aula, eu puxava aqueles recadinhos, uma meia-lua, alguma coisa. Foi ali que começou o WhatsApp. Aí era, lá, tá vendo? Então eram recadinhos, tô com saudade, te amo muito. Ai, meu Deus. Então, que foram fofo. coisas muito românticas. Que fofo, muito romântico. Então, assim, hoje, e até hoje, pra vocês terem uma ideia, ele tem hábito de deixar recadinhos para as minhas filhas e para mim.
Ó. Fofo, mano, que fofo. Até hoje existe isso daí. Então, assim, ou boa prova, que você faça tal coisa, tá? Ou, sabe, são recados muito bonitos, por sinal. Caramba, que Pra fofo. elas, assim, um pirulito colado na porta do quarto, tá? Que é uma surpresa. Pensei em você. Então ele faz umas coisas assim, Ó. bem diferente de Muito, muito então- fofo, muito fofo, velho. Eu tenho uma pergunta. Pode. Você falou que você começava os relacionamentos com 11 a 10 anos, não era? 12 anos. Então. Aí eu queria saber quando você perdeu o seu bebê. Não tinha Eu 12 anos, porque foi esse menino, 9 meses. Ó, louco. 9 Namoramos 9 meses. Com 12 anos. Só que sabe como é que era o namoro, gente? Tô vendo, Santiago. Vamos lá Ah, pro não, namoro. não, mas O que era um namoro com 12 anos? Não, com 12 anos era brincar de Hot Wheels na rua. A gente só ia em clube. Então, assim, era estar jogava no clube, dar um beijo Só mão, e acabou. Mão dada também, assim, ó, daqui a mão no chão. Não tinha. Era muito engraçado porque a gente só vivia em turmas. Então, o namoro era só pra dizer que você tava com alguém. Mas não existia momentos. Até porque não saía em lanchonete à noite. E também não Nem saía pensar. sozinho com 12 anos, Não né? saía Que sozinho. mãe deixa o filho Então- sair sozinho com então, 12 assim, anos? Sabe uma coisa bem de criança? Imagina. Então, Sim. e foi escondido da minha mãe. Revelações. Caramba. Então, Aí, vocês ó, imaginam. mãe Então, da Lê tá assistindo Como agora, que ela vai assim, sabia? ela me paga. Não, depois ela soube tudo, mas Também, como né? que... Bela Vista, né? Todo mundo sabe tudo, né? Só que era assim, É. todos os namoros eram escondidos. Não era, né? Imagina, com 12 anos você namorar. É. Então era escondido, só que não existia, é isso que eu falei. A gente brincava demais, todo mundo, era só em turma, de meninos e meninas. As festas aconteciam, aí vamos lá. Você fez a seguinte pergunta. Onde acontecia festa? Quando que a gente saía? Nas festas, nas casas. A gente fazia, tipo, numa discoteca que falava. É, a revoada de Músicas, Aí. tá? Bom, hoje. É, revoada. Era nas casas. Então, assim, só que essa dança era o seguinte. dança da chuva. Boca da garrafa. Não, imagina, nem pensava nisso aí. Todo mundo ia nessa festa pra Creu. alguém tirar você pra dançar. Nesse dançar, rolava Dançava seu Vem beijo. aqui, ó. Ponto. Era valsa? Valsa era o dançar, mais lento. Mas música lenta. Eu vou. Aí você fica lá bebendo. Ótimo, né? menina. E não era tirada. Agora, eu vou falar uma coisa assim, bem. Quer ver assim, bem. Bem de mim. Eu era tirada por todos. Ó, desculpa aí. Era disputada. Eu sempre falo assim, ó. Tinha É o corpo Carlos bonito. Mulher aqui, gente. Mano, por que que o Carlos Carlos... também era assim? Não, Não, o é Carlos difícil vem aqui, falar ele fala isso, as gente. coisas, velho. Ó, mas é verdade. É o quê? É o olho azul. É o olho azul. Agora, não, mas não era. Era assim, tinha um corpo bonito. Não, tinha corpo. Mas... Então era assim, como diz o meu marido. Fala que corpo não importa. Olha, gente, Não eu vou importa, ser é o bem coração. sincera. O que importa é o coração. Olhava no corpo sim, tá? Porque eu olhava e era assim, tinha corpo. Por exemplo, outra coisa, eu fazia balé, eu fazia jazz, eu fazia... Ah, então você era desenrolada na dança, né? Aí também eu praticava vôlei, então assim, era diferente. Ah, então você era Então, toda lá. Não, Olha, não, e hoje de- eu falo assim, ó. de fazer como jazz? pode ter feito tudo e hoje não fazer nada? Virou uma vagal em todos os sentidos. E não, só de, pô, dançar, né? Quem dança hoje em dia é um negócio assim, pô, tipo, dá gosto de ver o povo dançando, sabe? Tipo, dançando, É tipo, que- de verdade, assim, um forrozinho assim colado, dá gosto de ver o povo dançando assim, não é o TikTok. Não, e Não, isso outra aqui coisa. não, mano. Existia bailes na época. E os bailes, por exemplo, quando eu comecei a namorar o meu marido mesmo, a gente ia pra baile. E O baile, baile hoje é quem diferente. sabe dançar, Gente, tá? Então hoje eu digo assim, eu sei dançar, mas por quê? Porque naquela época tinha essas danças. Vocês hoje têm as danças, tudo, mas não é o dançar. Não é igual, tipo, Não tem. o que era antes. né? Ah, mas é muito difícil você fazer o passinho do Mandrake do que dançar balé. ai, você sabe fazer, né? Ah, eu falei que é difícil. Vai fazer tudo. Eu falei que era difícil, porque eu sabia fazer. Ah, bom. Então, É, Dança, e
Era assim que a pessoa chamava você pra dançar? Não fazia. Não. Nossa, pensa uma Como coisa que- como assim, que chamava séria. você? Não, era tudo. Imagina todas as meninas sentadas, os meninos de um lado e os meninos do outro. Um ficava olhando pro outro. Quem será que vai me chamar? Ai, Gente, credo. Gente, era assim. Você verdade. escolhia assim? Não, aí o menino levantava. Não, você chamar o menino, né? Que vergonha. chamar o Ninguém me menino. chamava. Imagina, o menino levantava e falava: quer dançar comigo? Ó, E tem podia que- acontecer o quê? Falar não. Não quero. Aí o moleque vinha, lá vem. Daí ele ia então. chorar. Vocês imaginam? Com o rabo entre Então, as pernas. assim, tinha tudo isso daí. E. Era uma festa, imagina. Na época era o. Tipo, o que vocês ouviam? Só que era, adivinha que horas? Boca da garrafa. Começava às 7h30. Não, tinha. isso é bem depois. Não, veio bem depois. Tinha. Quer ver que bandas? Cui? Tinha mais o. Olha, na minha época era Roberto Carlos. Aba. Menudo, Menudo. Dominó. RPM. RPM. Meu Esse daí não. Mas é RPM. Aí tem o Carlos joga, né? Não, é RPG. Ô. Aô! RPM era uma banda. Paulo Ricardo, o nome Ele dele. joga a banda cantor. na frente. Paulo Então você Ricardo. imagina, Paulo Ricardo, o nome dele. Ah, eu sei quem que é o Paulo Ricardo. Então assim. Ele é jurado no The Voice. Ah, no The Voice não, ele é jurado no Dança dos Famosos às vezes. Não, e ele foi jurado naquele que era do. Ai. No de banda, não é? Fernanda Lima apresentava. No De Superstar. banda. Superstar, Verdade. Superstar. Verdade. Uhum. Então ele tinha essa. Então tinha essa turma. Tinha também, vamos ver. Roupa Nova. Roupa Nova que era Roupa mais. Nova, Nossa, as músicas românticas eram do Roupa Nova. Música mais, Era, difícil, música mais difícil de Era tocar no que você violão deixou era agora. Roupa Nova. Correto. Essa era uma. Dona. E. Então, imagina. Pô, esqueci que eu ia perguntar. Quando vocês fizeram lá de. Não tem. Não tem vai- mais, não, não, pode não falar. tem mais tempo livre. Olha. Quando vocês falam assim, não, eu hoje na minha vida dou prioridade realmente à minha família, principalmente final de semana. Mas, em alguns casos, domingo, realmente a família. Ah, no domingo tem que ser, né? No sábado ainda eu fico. É assim, o que hoje tornou-se a minha vida? Eu levanto 4h30 entre 4 e 4h30 da manhã. Meu Cara. Deus. Porque eu preciso fazer o meu devocional. Então eu tenho a leitura bíblica que hoje eu falo que eu comecei a leitura, não tinha feito isso ainda na minha vida, ler a Bíblia em um ano. Então eu tenho a minha leitura bíblica, eu tenho os meus devocionais e leio 3 livros. Então toda manhã esse é o meu hábito. E aí eu encerro, então eu começo às 4 para até às 6 horas aí para poder fazer o café, tudo. Mas então até às 6. Por que não à noite? Porque é o esgotamento. Às vezes eu vou chegar 9, 10 horas. Então é o esgotamento. Então assim, eu quero chegar de verdade, descansar ou vai para uma academia, que a Rosinha ainda fez a pergunta para mim hoje. Tá, você tá indo quanto tempo na academia? Eu falei, de 3 vezes na semana eu vou uma. Porque o esgotamento é maior. Ah, não. Eu sei que a gente tá precisa complicado. estar, mas é difícil. Sim. Então, E tipo, no teu final de semana, tipo, qual que é o que você gosta de tipo, gastar teu tempo assim, com teus filhos, com a tua família? não, aí existe outro detalhe. No final de semana, principalmente no sábado, eu estou fazendo um curso de educação financeira, Caramba, que legal. que eu sou apaixonada. Então, nós optamos realmente um curso, nós compramos um curso mesmo, no qual a gente está empenhado a fazer Você diferenças aí, né, com projetos, eu e o Emerson. Que legal. Então, foi uma das escolhas realmente para nós. E por isso que eu disse que o domingo, juntamente com elas, indo para a igreja, aí tem um momento nosso em família. Tá? O almoço na casa da minha mãe, da minha sogra, enfim. Aí realmente o domingo eu não faço nada. Você não sente falta das festas? Olha, Tipo, da tua juventude? É? sinto porque foram momentos muito bons. Momentos, assim, bastante significativos. Por isso que eu falo. Nós tínhamos vários grupos, né? Só que vai mudando a nossa... existem momentos. Então, existiu um momento realmente de adolescência, de juventude, depois casada, com filhos. E isso, quando a gente era casada também, a gente tinha um grupo que a gente jogava em casa.
o banco imobiliário. Caramba, que legal. Então nós tínhamos casais que a gente ia todo mundo junto. Cada final de semana era na casa de um. Então começava sexta na casa de um, sábado na casa de outro, aí só o domingo que não. Porque Porque domingo é sagrado, né? Era. Então assim, era muito gostoso. E os almoços, os jantares. Mas aí parou, por causa da pandemia. Não. Aí, o que aconteceu? Primeiro eram só casais, sem filhos. Aí depois vieram os filhos. Aí Não nós tenha continuamos, aí começou outros grupos, porque daí eu saí também de Bela Vista. Ah, era em Então, Bela Vista. Não. Começou lá, eu morei. Não, gente, Michel. quando eu casei, eu só fiquei 1 ano em Bela Vista. E daí Eu você já veio pra sempre cá? morei em Londrina. Ah, tá. Sempre morei aqui. Então, e aí, quando eu voltei para Bela Vista, foi em 2010 que nós moramos pra lá. Entendi. E daí você Então- morou lá até o quê? 2015, 14, né? Aí ficamos até 2013. 2014 eu já estava morando aqui de novo. Então, foi muito rápido. Mas você não pensa em voltar? Aí ter essas noites de amigas? Não, porque daí hoje a gente tem outros grupos aqui. Nós temos os grupos lá. Então, o que acontecia? Quando nós moramos em Bela Vista, eu trabalhava aqui em Londrina e morava lá. Aí daí era um rolê todo dia, vinha. Tudo mais. Mas era tudo muito na minha casa. Todo mundo sempre... todos os jantares eram na minha casa. Então, Mas eles se ofereciam pra ir ou você que chamava? Alguns momentos sim, mas a minha casa era para tudo. Por exemplo, de domingo, após o culto, que terminava 9 horas da noite, e eu tinha que vir trabalhar em Londrina, porque 1 ano eu fiquei ir e vir, aqui no universitário. Eles iam todos na minha casa, mas era assim, eram 5 casais que a gente se reunia, e cada família com 2 filhos, iam todos na minha casa. Então era para jantar, a gente quer comer a comida da tia Lia. Então aí eu falava assim, hoje não vai ter nada. Daí, Vai ter. Coisas que eu nem tinha feito janta em pleno domingo, eu iria fazer uma janta em pleno domingo. Mas então assim, e quando nós mudamos para Londrina, que acabou tudo, não existiu mais. Foi algo assim bem triste, porque daí esse momento que nós tínhamos de reunir, daí já não... acabou, porque não tinha uma casa que tivesse... Era que tudo era em casa mesmo. Acho que sempre foi muito acolhedor. E tem sempre uma casa que recebe mais. Sempre tem aquele Hoje a amigo gente que se né? reúne. Então, assim, vem esses. Aí hoje são 2. Aí depois da pandemia, 2 casais que continuaram vindo em casa e nós na casa deles, para um churrasco todo final de semana. Ah, então você sai da pandemia. Então, na pandemia, quando nós saímos, foi quando liberou a primeira vacina, porque até então a gente não se reunia. É isso. Mas essa era uma amiga que a gente... Aí eu só tive um casal, Não, de ir e vir. e- Nem na nossa. minha mãe eu fui. E com distanciamento e com cuidado, né? Com máscara, né? Sandra? Tal. Então, assim, não teve uma... É gente da minha casa, dentro da minha casa, né? Para de rir, né? Que Não vou qual nem foi? falar nada, né? Ai, caralho. Aí daqui do meu lado. Essa pandemia fez com que a gente valorizasse mais o outro. Com certeza. A gente falou disso aqui. A gente falou nisso no episódio que a gente gravou antes, que tipo, se tem uma coisa que a gente passou a dar valor, é tipo com as nossas conexões que a gente tem com as pessoas. Correto. Tipo, A assim. gente não imaginava tanto que a gente daria tanto valor, e coisa principalmente tão na simples. família. Porque assim, eu tive momentos assim, que comecei a desligar um pouco. E hoje eu falo o quanto são importantes. É aquele meme, né? Pô, fiquei aqui preso em casa, tive que conversar com meu irmão, pô, gente boa ele. Conheci meu pai. Não, é isso que eu ia falar. E nós aprendemos cada coisa, hein? Vocês imaginam o tanto de coisa que nós tivemos que aprender Nossa, pra na, caramba. em família. Né? Pra caramba, velho. Porque ninguém estava acostumado a ficar dentro de casa, né? Uhum. E das coisas que a pandemia te tirou, o que mais incomodou foi essa tipo, questão mesmo, tipo, das pessoas? Foi porque nós sempre fomos de sempre estar junto com amigos. Tá? Então a gente sempre foi de sair muito. Sexta-feira, terça-feira, sexta-feira, é um momento assim, da gente sempre sair. Todo dia. Então nós tivemos esse momento. E foi uma das coisas que mais nos... imagina você não poder sair para nada. Né? Então Não, e, foi muito difícil. e hoje, graças a Deus, a gente tá vendo um panorama diferente, né? Eu vi. Precisando voltar. Acabei de ver, antes de entrar aqui no estúdio, no Twitter, que, se eu não me engano, ontem foi o dia que registrou
200 e poucas mortes, um negócio assim, tipo, muito pouco assim. Graças a Deus, a E que- diminuição foi grande, né? E querendo ou não, é uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo, é um sinal que a gente tá cada vez chegando perto do fim, sabe? Tipo, isso vai ser uma coisa que vai, querendo ou não, marcar, né? Pô, nossa vida, nossa história, a gente vai lembrar disso quantos anos, mas que é uma coisa que, tipo, tá passando já. Tipo, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, assim, tipo, só de ver, pô, ver o colégio cheio, sabe? De poder estar aqui todo dia. Vocês imaginam assim, nessa pandemia, nós não estávamos vindo aqui sem aluno. Pensa uma tristeza de colégio, né? É você olhar um colégio tão grande e não ter ninguém aqui dentro. Imagina esses corredores. Vazios. Nossa, então assim, quem faz a escola? São vocês. Então faz a diferença. Então, escola é vida. Então, eu sempre falo assim, que a primeira coisa, as primeiras pessoas que deveriam ser vacinadas, tudo quem deveria ser? Professores e alunos. Então, escola, isso é viver, né? Escola vai muito além, simplesmente as nossas, eu uso paredes, a parte concreta. Porque isso daqui passa. Mas o que a gente constrói aqui dentro, jamais. As amizades ficam pro resto da vida. Algumas. As que importam, eu acho que sempre fica. Amizade verdadeira pro resto da vida. É igual eu citei para um aluno assim, ó. Na vida, a gente começa... Primeiro você não tem dedos de tanto amigos, porque é mentira. Nós temos colegas. Depois você passa a ter mais ou menos, se 5 a gente contar, é muito. E depois, se tiver 3, fique feliz. Dos verdadeiros amigos. Tem muitos amigos, Alessandra? Não. Que Eu falo que são escolhas. São escolhas, Posso com ter certeza. colegas, mas que realmente frequentam minha casa. E que, assim, eu posso dizer que tem 5 casais, mas que realmente os verdadeiros que estão ali conosco em todos os momentos, seja de alegria ou de tristeza, eu posso dizer máximo 3. Você sabe que esses 5 casais irão se matar. Pra saber quem que é cada um ali dentro. Não, próximo churrasco na Alessandra, os caras vão estar assim. Quem que é? Quem que é o postiço, hein? Quem que é o postiço? Mas é verdade, gente, é assim, porque a gente conversa, brinca, tá? Mas tem aquela coisa que da tua vida você não fala. E só vão ter apenas 2 casais e olhe lá ainda. Então não tem. Esses casais que são os de verdade, né? Hoje a gente usa muito essa... Tipo, fala muito essa expressão como, né? Os de verdade eu sei quem são. São os mesmos desde o início? Não. Ou foram pessoas que, tipo, vieram assim, tipo, estão na tua vida hoje, assim... Após o nascimento das filhas. Ah. Aí sim, posso colocar. Agora, por exemplo, eu tenho 2 amigas que foram uma que foi desde a infância, que ainda permanece sendo a amiga, tá? Mas daí eu digo assim, que não é a família, tá? Mas é amiga minha. Sim. E tenho uma outra que foi amiga da faculdade, que até hoje a gente conversa. Então até hoje, assim, eu fui para casa dela visitar, ela veio em minha casa, encontramos na praia, então até hoje a gente tem essa amizade. Sempre E agora, sobra, né? casais, agora, de casais mesmo, são esses que nós só tivemos depois. Os que a gente lá atrás, porque nós tínhamos os casais também em Bela Vista, que a gente fazia os almoços. Que era o povo da tua infância, que foi daí era de cresceu, Bela né? Vista, realmente. Então era muito gostoso, mas quando a gente mudou para Londrina, a gente criou outro grupo, e que esse outro grupo já não é mais o mesmo, né? Então, e aí... Foi depois que a gente retornou lá em 2010, mais ou menos, que a gente passou a ter. 2010 não, foi 2007, mais ou menos, entre 7 e 8. A gente conseguiu. Entendi. E você falou da praia, né? É que, bom, falar de férias, né, pra uma coordenadora não deve ser um negócio assim muito... Mas você tem esse costume, assim, de ir pra praia? Muito. Gosta pra caramba também? Gosto muito de viajar. Muito. É uma das coisas assim. Então, aí foi outra coisa que nós estranhamos muito. Como não viajar no final do ano?
Como não sei? E nós realmente não saímos por causa da A pandemia. gente não viajou também. Nós foi, não né? viajamos. Na casa também. Nós optamos por não viajar. Eu tinha medo, né? A gente tinha medo. Como é que eu ia para um hotel? Como que ia? Não tinha. Aí eu não saí nem quando meu avô faleceu. Eu não fui. Aí. E foi com Covid? Não. Não? Ele, só que era em Minas, né? Ah. Aí eu não fui. Não tinha nem como, não tinha condições, a gente não estava saindo para nada, né? Então, assim, foram momentos muito tristes, eu falo. Foi. Sem poder sair para nada. Foram dias difíceis. Muito. Então, eu tive um tio que, né, teve Covid e tudo, ele ficou 85 dias internado. Caralho. E saiu dessa, graças a Deus. Mas quem só foi visitar foi o meu padrasto juntamente com o meu esposo. Nada mais. Sim. Ninguém mais saiu para visitar. Não tem, nem tinha condições. E depende da época também. Porque no início da pandemia a gente morria, tipo, foi passando e a gente foi mais aliviando. Sim. Mas no início era Mas muito... quando eu peguei, foi em novembro, que quase todas foi quando nós minha pegamos. mãe pegou também. Correto. Então Sim, foi a no hora que colégio. todo mundo pegou, né? Foi quando o colégio voltou. E que daí, né? Bem isso mesmo. Mas o que eu ia perguntar, que eu tinha perguntado da praia, já tá planejando o próximo destino? Né? Depois que isso tudo passar? Olha, eu de verdade, eu sempre falo que a gente vai para uma praia do Nordeste. Natal. Mas a gente não tem uma... Hoje, dizer assim, hoje, diante de tudo, eu não fiz esse planejamento, porque eu não sei nem como que vai ser esse final de ano. Esse ano, né? Então, assim, aonde tiver próximo, eu sei que esse ano eu já falei que eu quero sair para algum lugar. Desde que... Seja seguro. Correto. Senão... Ah, mas tem acho jeito. que vai estar mais seguro, sim. Mas eu não vou querer em praias, obviamente, Tipo botar, Balneário. nem pensar. Tenho Copacabana. muito receio ainda. Mas você não pensa em ir pra com fora? certeza. Do país? É. Não, de verdade, nunca foi algo assim que eu pensasse, quero ir pra fora, não. Eu ia te perguntar Eu não. isso, tipo, você falou que quando, né, passou o começo do seu casamento, você viajou bastante com seu marido. Qual que foi, tipo, tua viagem que você mais, assim, você fala assim, pô, essa foi a viagem que me marcou como, tipo, a viagem, e qual que é a viagem dos seus sonhos? Qual que é a viagem, tipo, você... Lua de mel, né, sua? Não. Não, mas é diferente, porque a lua de mel, não, mas quando ele fala assim, ó, a lua de mel, e aí eu sempre uso o seguinte, que eu realmente tive lua de mel. Tá, toma Não então. só a lua, só a Toma, mel. então. Tá? Teve a lua de mel lá em Paris agora, né? Paris é uma das. Uma que das? assim, se eu pensar em estar fora. Mas eu nunca pensei em Nunca ir pensou fora do nisso? país, não. De verdade, assim, uma viagem assim que eu gostei muito. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas acho que teve significado. Foi Gramado. Foi a viagem, Romântico. tá? É porque foi muito gostoso. Então é uma viagem, foi bastante Você era- significativa. Tipo, casada Não. sem as meninas ou já? Mas assim, nós nunca, de verdade, o que aconteceu? Antes da pandemia, nós ganhamos uma viagem. Caramba. Pela Polishop. E nós vamos fazer essa viagem, para vocês terem uma ideia. E essa viagem é somente o casal. Só que aconteceu a pandemia e foi interrompida. Sim. E nós vamos fazer ainda essa viagem. Pra onde? Então, era uma escolha. Caramba, Então, que assim, legal, não estava ainda definido, mas nós cumprimos uma determinada meta e nós ganhamos a viagem. Então, e aí era devido aos 25 anos de casado, ia dar certinho. Caramba. Então, quando nós fizéssemos, que foi em maio, nós casamos em 95, né? Então, os 25 anos, só que daí veio a pandemia. Meus pais também casaram em 95. Então, aí ó, 26 anos de casado. E... Eu ia perguntar, caralho, pô. Isso porque eu já tinha definido ainda com a Raquel que estava tudo certo, que eu ia sair em maio para viajar, né? É mesmo? Deu tudo errado. Que triste. Vai ser a primeira vez que você vai, tipo, depois que as meninas nasceram, que você vai viajar sem elas? Sim. Não, nós já fizemos. Não, mas viagem, Tipo, viagem- sozinha, assim, viagem de. Tipo, pra Para lazer. os dois, É. Somente os dois. Vai ser a primeira? Vai ser a primeira. Bom. Vai ser a Caramba. primeira. E essa é uma das coisas que a gente planeja bastante. Boa tarde. Boa tarde. Gente, só quero avisar que quando veio o mar tinha salgadinho. Eu falei. Eu Não, eu perguntei. quero só avisar isso. Ótimo.
e tinha salgadinho. Ô, Carlos, ô, Carlos. Eu posso sair na cama. Você pode vir conosco. Tô bem vestido, eu posso sair na Participação cama. especial. Tinha salgadinho, viu, Leandro? Eu quero Então, saber por que o seu não tem. Eu fiz a mesma pergunta. A gente tá aceitando. Não, você Hoje a gente teve que pagar o Uber porque deu rolê no PC e a gente não tem dinheiro pra nada, mano. Inclusive, quando vieram me entrevistar, estavam de chinelo, eles estão tudo bonitinho, ó, combinandinho. para pra pensar. Não, ô Carlos, aproveita que você apareceu aqui na câmera, fala porque... Calma aí, deixa eu ver que horas são. São 5h05, fala aqui porque você só chegou agora. Olha aí, cara. Fala da sua reunião que você atrasou. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu quis. A mensagem, nem lembrei. Tá vendo? Não, o que eu posso. Querer não é poder. Corretíssimo. O povo aqui no colégio doido procurando. Você imagina, né? Ó, eu também falei a mesma coisa. Cadê comida? Não, mas é que hoje a gente teve um déficit aí no orçamento. Tá bom. No dia que eu fui interessado, não tinha salgadinho, não. Mas a gente teve um déficit naquele dia também. Só o Osmar que é o Isso bom. é preferência, né? Isso é preferência. Teve outro dia também que vocês colocaram. Tinha bolo, alguma coisa? Não, foi o dia da torta de frango, A mano. gente tá empolgadaço com as comidas. Todo mundo gordo, vai chegando no final de ano, todo mundo Corretíssimo. como se precisasse, né? Não, Ó, eles me ofereceram batata. Agora é 2h30, Já não tá tão ruim. Tá? Me ofereceram. e... Eu que não comi nada. Meu, é que assim, o povo que assiste, tipo... Alguém, tipo... É que eu não tenho essa noção, assim... Qual o número de gravação que a gente tá. Tipo... Também não. Não. Eia. Não, é que é um negócio... Não. De postagem. De gravação eu acho que é a 20ª, não é? Porque já várias deram errado. É verdade? Deve ser por aí. Não, eu sei que o primeiro piloto a gente gravou em fevereiro? Não, tá louco? Março. Primeiro foi o do Carlos. Que foi o primeiro do Carlos que a gente... Não foi ao ar. Que não foi ao ar? Não O acredito. piloto foi censurado. É, foi censurado. Depois. Por razões de infringir os direitos humanos. Era uma feia e a Paola tava aqui entrevistando. Era uma feira e a Paola que tava entrevistando, não era eu no show. E... Tipo, é o quê? A 20ª? É, por aí. Não, é porque, ó, a gente regravou... Não, achei que vocês estivessem falando na postagem, mas deve ser por aí. Ó, porque a gente regravou o do Carlos. Tá, não, eu sei que é relevante. Mas que, tipo... Que a gente tem... Não, pra vocês terem uma noção de quanto vocês já fizeram, né? Sim, mas que a gente vem aqui muito. Tipo, a gente tá vindo, tipo... É toda semana... Terça, gravação na terça, reunião na quinta, toda semana terça, gravação na quinta. Semana passada a gente ia gravar terça, deu problema. Gravamos na quarta também, porque senão ia ficar sem vídeo. Obrigada. E, tipo, é uma rotina, assim, que, tipo, mano, a gente já chega aqui, assim, e, querendo ou não, a gente já tá cansado. Cansado, mas não, tipo, cansado de um jeito, tipo, chega aqui e não tem vontade de fazer as coisas. Mas que é um negócio que, tipo, já é muito corriqueiro pra gente. Antes era uma coisa que era muito, tipo, uma novidade, assim. E a gente via, tipo, de um jeito diferente, assim. Porque hoje as coisas já dão certo, assim. Mas antes a gente, tipo... É que vocês ficavam apreensivos. Sim. Como que vai ser? Vai funcionar? Não vai funcionar? É. Agora já não, já é uma naturalidade. Tipo, hoje a gente vem aqui, tipo... Até com os problemas, meu. Tipo, a gente tem uma porrada de problema hoje. A gente tem bem menos que tinha no começo. Mas a gente lida com eles numa naturalidade que, tipo, antes era uma coisa que a gente ia surtar, entendeu? Tipo, antes, qualquer coisinha, reunião de quinta era até 11 horas da noite, e discutindo, discussão. Reunião de quinta hoje é até 9. E discussão. Não, hoje a reunião começa 8h30, 9h15, já tá assim, gente, tchau aí então. Já falamos até demais. Ótimo. E tipo, que virou uma coisa assim, muito... Você sabe que a gente passa a ver as reuniões e a entrar nas reuniões sendo muito objetivos. Com certeza. E tem que ter a pauta antes, né? Rápida. Então, Eu anoto. Tem a nossa pauta e tem a pauta existe fofoca. pauta. Existe pauta. Existe, é que a gente também, a gente virou muito amigo. Então, isso é gostoso. Tipo, vocês vão levar pro resto da vida. A gente... é uma família. a gente é uma família isso, assim. Isso é muito gostoso. E daí, querendo ou não, a gente tem nosso tempo da reunião, que a gente não fala de nada. A gente só perde tempo. Mas Mas não é perda. É pós-reunião. pós-reunião a gente sempre fica.
Pensa numa análise assim, isso é perda? Sabe aquele grupo de apoio? Correto. Sabe por quê? É o momento que vocês estão desabafando, então não é perda. Então são momentos que precisaria de Não, e passar. a gente precisa, né? E querendo ou não, pô, faz um bem danado, assim. Tipo, por mais que, é um trabalho do caramba, assim. Tipo, a gente se esforça muito nisso. Mas que... Até porque estar aqui e ainda levar todos os estudos não é pra qualquer um. Eu nem estudo. E não é pra qualquer um, gente. Essa vida que vocês estão... A gente faz também, né? Além dos estudos. Correto. É. Quanta coisa. E não é para qualquer um. Eu sempre uso isso. Por isso que uma liderança não é para todos. Então, quando estar numa gestão, apesar que eu sempre vou usar o seguinte, eu amo sala de aula, amo a matemática, corro atrás, por isso que eu falo da educação financeira, que é uma das coisas, e eu deveria ser expert nisso, porque é uma das paixões da minha vida, mas eu também gosto muito do que eu faço. Lidar com pessoas é muito bom. Tá? Eu acho que estar e você poder, às vezes, uma palavra, como eu fiz hoje foi bastante significativo. Uma palavra que eu levei para uma inspetora hoje, ela falou, você fez a diferença no meu dia. Porque eu sempre fui de colocar, e sempre para vocês também isso, e acredito muito nisso, que a nossa vida, tá, é feita de pessoas, isso vai passar, né, e acreditar no que a gente consegue ou não. Então não adianta a gente passar por situações assim, negativamente. Acredite no que estão fazendo. Eu acredito muito que palavra tem poder. Então, toda palavra tem muito poder. Então, tudo na minha vida foi com muita palavra, dizendo, eu vou, eu posso, né, eu quero, eu vou e posso. Então, quando a gente acredita nisso aí, acho que as coisas conspiram realmente para isso. A tal da lei da atração, né? Correto. Então... E já que você falou, né, dessa tipo, tua afinidade também por trabalhar com pessoas, você sempre teve isso na cabeça ou, tipo, a vida, querendo ou não, te colocou em situações e foi, tipo, nisso que você fez tua carreira? Eu sempre, desde de criança, eu brincava de escolinha, lógico, porque meu avô, como diretor de escola, minha avó, meu avô como professor, minha avó como diretora de escola, então eu sempre tive pessoas envolvidas dentro da família. Então eu brinquei muito de escolinha, então eu sabia que ser professora seria uma vocação realmente. E não é para qualquer um. Mas uma das coisas que eu amo de paixão, além de estar... E eu nunca imaginei ser coordenadora, diretora de escola, nunca imaginei nada disso. E as coisas aconteceram, naturalmente. Então, por isso que eu falo que eu gosto demais. Agora, uma das coisas assim que eu também sou apaixonada e fiz em algum momento da minha vida, eu larguei, né, o meu concurso de Bela Vista e joguei tudo pro alto. E todo mundo sempre dizia assim, concurso? Como que você joga pro alto? Mas essa falação aqui tá complicada, hein? Pô! O próxima vez tiver coisa pra resolver, Rafaela, por favor, né? Era visita? Era, falei? E... Então, assim, e uma das... O pai não bota o vídeo aqui no colégio que o Pedro tava na minha. E aí, sabe o que eu vejo hoje? Claro. Perdão aí, o futuro pai do colégio, se você assistir isso aqui, ó, me perdoe. O Pedro aqui na educação mesmo, mas o colégio é ótimo. Não, eu sempre falo assim, eu gosto muito de vendas. Queria ser gestora de empresa? Não gestora, mas assim, eu sempre fui de vender, de comerciar, enfim, de ter essa venda. Eu gosto demais da conta. Então eu sempre disse assim, o dia que realmente eu me aposentar, eu não sei o que... Vai abrir uma loja. Partir para alguma coisa. Não, eu não gosto de algo que me prenda. Eu gosto de sair. Entendi. Tá? Ir e vir. Então vocês vão falar assim, mas o que, Alessandra? Camelô. Já vendi semijoia, então. Já vendi semijoia, já vendi roupa, já... Então, assim, eu gosto disso daí. Esse chama camelô. Então, não é pra qualquer um. Bom, hoje a gente tá com o tempo curto, infelizmente, né? A Alessandra, ela colocou a gente
sinuca de bico, né? O episódio que a gente normalmente faria em 2 horas, hoje a gente teve o quê? 50 minutinhos pra fazer? Deu isso? Mais ou Não, menos vai isso. dar uma hora. Não, 1 hora. Não, vai dar 1 hora, mas tem que cortar o começo, que a gente fez 4 vezes errado. E Isso mesmo. daí vai dar uns 54 minutos na minha. Vamos pra nossa pergunta final, né? Que pedi pra você deixar uma mensagem aqui, ó. É essa câmera. Pra quem tá nos escutando assim, tem uma mensagem assim a seu critério, você pode falar o que você quiser, o que você deixa pras pessoas que estão nos ouvindo hoje. Eu acredito muito, né? A mensagem que eu deixo é acreditar muito no que fazem. Primeiramente, eu sempre falo que não faça o que os outros queiram que você faça, mas o que você realmente gosta de fazer. Porque realmente as coisas não funcionam se você não gostar. Então, quando você faz por amor, né? Não pelo dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. Mas gostar do que faz a diferença. E a mensagem também que eu deixo é este grupo. Então, assim, vocês são e serão uma marca para o colégio universitário. Quem iniciou, né? E esse momento que eu acredito muito que vocês passaram com resiliência, tiveram uma resiliência muito grande, tiveram momentos de vou jogar tudo pro alto, porque todo mundo faz isso, né? A nossa profissão faz isso. Mas estão aqui firmes. Então eu parabenizo, agradeço imensamente o carinho de vocês, né? Essa condução que vocês estão tendo. E que mais pessoas possam se engajar em outros momentos aí. Então, meu muito obrigada. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade. Desculpa de novo aí ter que regravar o corre, né? Querendo ou não, complicado, né? Tirar um dia de trabalho da coordenadora pra ela vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado e, bom, esse foi mais um episódio do Fora de Sala. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Compartilhar Obrigada que a vocês. você